Olá, querido irmão, querida irmã. Avançamos com mais uma meditação dos Salmos. Você viu nos vídeos anteriores, nós apresentamos um pouco o geral de como a gente pode identificar alguns grupos dos Salmos. Mas já a partir desse encontro de hoje, a gente começa a ler junto, a meditar junto, a rezar junto alguns salmos para que a nossa oração fique cada vez mais robusta, fortalecida e principalmente como a oração do salmista, confiante. O salmista sempre tem coragem de dizer tudo aquilo que tem no seu coração. Por isso que tem hora que a gente lê alguns salmos, a gente fica um pouquinho preocupado, o salmista pedindo a Deus que quebre o braço do seu inimigo. Mas, de fato, essa simplicidade, essa maneira direta de conversar e de rezar com o Senhor é sempre também expressão da sua profunda confiança. O salmista, ele tem coragem de dizer a Deus e somente a Deus tudo o que ele pensa, mas ele deixa que Deus haja conforme ele quer. Agora eu convido você, se tiver possibilidade ou depois pode fazer isso, abrir a sua Bíblia no Salmo 5. Eu escolhi esse salmo porque ele é daqueles estilos mais fáceis da gente conseguir reconhecer, identificar, e fica legal a gente começar então a saborear um pouco melhor os salmos com um texto, um salmo que seja mais simples também para a gente identificar os elementos. Independente do salmo que a gente vai ler, sempre a gente pode fazer algumas coisas durante a leitura que ajudam a gente a saborear um pouco mais os salmos ou qualquer outro texto bíblico ou qualquer outro texto literário também. O que eu recomendo assim? Quando você vai ler o Salmo ou algum outro livro da Bíblia, tenta também repetir a leitura de maneira que você consiga imaginar o que está acontecendo, se colocar no mesmo lugar do salmista, porque na verdade o Espírito Santo faz com que o salmista se coloque no nosso lugar. Por isso que a gente se identifica com as passagens da Bíblia, porque de alguma maneira o Espírito Santo inspirava o autor bíblico a experimentar aquilo que todo fiel, todo crente, em qualquer momento da história iria experimentar também. Então, fica muito atento a isso, saborear vai te ajudar bastante. E quando a gente saboreia o Salmo, quais são os sabores que a gente deveria identificar? Primeiro, os lugares. Onde o salmista está? O que ele descreve do lugar? Ele está na montanha, ele contempla o mar, ele está diante de uma rocha. O que o salmista está vendo? Qual que é o lugar que o salmista está observando? Depois, uma outra coisa interessante que vale a pena a gente pensar: quais são as ações que acontecem naquele salmo? Quais são os verbos que descrevem sentimentos, atitudes, reflexões? É interessante pensar um pouco isso e você vai entrando um pouco mais profundamente no coração daquele salmo. Depois, o contexto. Se é um contexto de alegria, se é um contexto de dificuldade, se é confiança, se é um louvor depois de vencer uma batalha. Qual é o contexto ali do salmista? Você vai ver que muitas vezes vai te ajudar a você repensar o contexto que você está vivendo. O Espírito Santo capacitou cada autor bíblico para que deixasse para todas as gerações o alimento espiritual para hoje matar a nossa fome de sentido, matar a nossa fome de esperança. Então, quanto mais a gente saboreia os salmos, mais a gente se alimenta deles. Uma outra coisa importante: quem são as pessoas envolvidas ali naquele salmo, naquele trecho bíblico? O salmista. Como é que ele se coloca diante das outras pessoas? Ele é um pecador arrependido? Ele é um justo perseguido? Ele é alguém que está tendo que se desvencilhar da maldade das pessoas? Tudo isso, querido irmão, querida irmã, vai ajudar você a rezar o salmo e qualquer texto bíblico com muita propriedade, com muita alegria. E assim você consegue também identificar muito claramente o sentimento do salmista. Eu vou ler com vocês alguns trechos de um salmo muito precioso, o Salmo 5. Ele é uma súplica individual, vocês podem olhar os vídeos anteriores para identificar isso. Então, quem está em jogo, quem está rezando é o salmista, ele fala por si mesmo, mas ele fala por você, ele fala por mim.
E qual é a característica de um salmo de súplica individual? Geralmente ele começa com um forte apelo, né? Ele apela, Deus precisa ouvir, Deus precisa socorrer, vir em auxílio dele. Depois, ao longo do salmo, ele vai descrever um pouco a desgraça, o sofrimento, a angústia que abate o seu coração. E finalmente, geralmente, a conclusão do salmo é um novo apelo, uma nova prece, uma grande súplica que ele faz ao Senhor. Eu vou ler alguns trechos. Pode ser que a semana que vem a gente retome esse salmo, conforme você colocar nos comentários. Se você tiver alguma dúvida, lembra sempre de deixar os seus comentários, porque assim a gente vai enriquecendo mais esse nosso processo de rezar com os salmos. Então, o Salmo 5, oração da manhã, eu estou seguindo a Bíblia de Jerusalém, você tem a sua Bíblia, leia da sua Bíblia, isso daí é sempre importante, né? A gente se alimenta com o que a gente tem, né? Não fica preocupado, eu tenho a Bíblia de Jerusalém, eu tenho a Bíblia pastoral, tenho a Bíblia da CNBB, a do peregrino, então tanto faz, né? Tudo é palavra de Deus. Do mestre de canto para a flauta, Salmo de Davi. Senhor, escuta minhas palavras, considera o meu gemido, ouve atento meu grito por socorro, meu Rei e meu Deus. Vocês perceberam o que eu tinha dito, né? O Salmo sempre começa com uma prece, um apelo ao Senhor. Aí eu vou ter que pular algumas partes, você vai lendo depois com mais detalhe também. Eu já vou agora para o versículo 7 para você ter um pouco mais em conta o que o salmista está enfrentando. Ele diz assim: destróis os mentirosos, o homem sanguinário e fraudulento, o Senhor o rejeita. Ele está dizendo: Senhor, o Senhor é assim, o Senhor destrói aquele que é mau, o Senhor, né, deixa esse daí passar. Aí depois ele começa a pedir: guia-me segundo tua justiça, Senhor, por causa dos que me espreitam. Aplane na minha frente o teu caminho, pois não há sinceridade em sua boca. Em seu íntimo não há mais que ruína. Sua garganta é sepulcro aberto e sua língua é fluente. Ele está falando dos inimigos, que por mais que sejam fluentes, da boca deles sai apenas morte. Declara-os culpado, ó Deus, que seus projetos fracassem. Persegue-os por seus crimes numerosos, porque se revoltam contra ti. E agora, no finalzinho, você percebe o salmista colocando nas mãos do Senhor toda a sua confiança. Todos os que se abrigam em ti se alegrem e se rejubilem para sempre. Tu os protege e exultam em ti os que amam o teu nome. Sim, Senhor, tu abençoas o justo. Teu favor o cobre como escudo. E a gente pode terminar dizendo: glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Querido irmão, querida irmã, esse caminho espiritual que nós estamos fazendo, de meditar, de rezar com os salmos, vai fortalecer bastante a nossa oração. Pode ser que você não consiga acompanhar todo esse vídeo nesse momento, mas tenha coragem, procura depois retomar esse vídeo, ler, meditar, rezar com esse Salmo número 5, que é uma súplica individual. Desejo a você muita paz, muita alegria, muitos frutos nessa meditação dos Salmos. Fica com Deus, até o próximo vídeo, se Deus permitir.